E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, dessa vez com Sword Master Youngest Son. Bora pro vídeo. O clã de espadachins, que dominava metade do mundo, é conhecido como Hunkandel. As pessoas desse clã nascem com corpos poderosos e dominam seu poder marcial através de batalhas, saques e domínio. É um mundo de sobrevivência do mais forte, que justifica essas três ações. E foi nesse clã que nosso protagonista nasceu, Soujin Hunkandel, o filho mais novo. No ritual de seleção, que prevê o futuro da criança, ele escolheu a espada do patriarca, o marcando como a criança destinada a seguir os passos do patriarca. Seu pai fica intrigado com essa escolha. Nosso protagonista acreditava que teria sucesso e glória em seu futuro. Entretanto, ele não tinha talento nenhum com a espada, acabando muito abaixo da média em Hunkandel, sendo chamado de o menos talentoso. No campo de treinamento, seus irmãos o provocam, perguntando se ele estava empunhando a espada sem motivo novamente. O irmão de cabelo preto sugere que o deixe de lado, pois talvez ele não queira pegar uma espada, a não ser que seja uma espada especial. O irmão de cabelo branco pergunta se ele havia deixado sua espada especial. O de cabelo preto repete a pergunta e comenta que Jin estava usando uma espada de madeira comum. Jin apenas permanece em silêncio, enquanto seu irmão insiste para que ele responda, já que os irmãos mais velhos estão o questionando. E chuta Jin, o fazendo cair no chão. Nosso garoto olha para trás e tenta pegar sua espada, mas o seu irmão pergunta por que ele está usando uma espada de madeira sem motivo, já que não há razão para isso. Soujin aguenta tudo calado, e seu irmão questiona se isso faz parte da teoria básica da esgrima, e se ele acha que chegará a algum lugar estudando dessa forma. O outro irmão diz que é por isso que não deveriam dar chances àqueles que não são capazes. Jin pede para devolverem, mas um deles quebra a espada, enquanto o outro rasga as folhas, deixando Jin sem saber o que fazer. Jin fala que não precisavam fazer isso, mas o seu irmão o pega pelos cabelos e afirma que estão fazendo isso porque se importam com ele. Mesmo assim, Jin está retrucando. E se essa é a educação que sua babá lhe deu? Jin diz que sua babá Gilly não tem nada a ver com isso. Seus irmãos irritados falam que vão dar uma boa lição nele. Algum tempo depois, vemos Jin no chão, mas ele acredita que isso não importa e que só precisa trabalhar duro para receber o reconhecimento de sua família. Além disso, espera se tornar um membro orgulhoso dos Hunkandels. No entanto, ele acaba sendo expulso de sua família alguns anos depois e pronuncia as palavras que foram ditas a ele. Por seu trabalho duro e louvável, não vamos te matar. E ele foi expulso com 23 anos e acaba se tornando um andarilho sem destino. Então foi aí que ele conheceu sua mestre e descobriu que de fato tinha um talento proibido dentro de seu clã, a magia. 3 anos depois, enquanto estava estudando, uma sombra cobre seu corpo e ele sente algo atrás. Quando pergunta quem é, a entidade se apresenta como Solderet, o mestre das sombras, e se propõe a fazer um contrato com Jin. Caso aceite, poderá usar seu poder espiritual e anular maldições. Quando Solderet olha para Jin, nota algo e diz que aparentemente Jin recebeu a ira de alguém quando era mais novo. Por isso, não pode mostrar seu talento, devido a uma maldição insignificante. Jin questiona sobre a maldição, e Solderet conta que se chama Ilusão da Lâmina, e ela reprimiu seu talento com a espada, e deve ter sido uma maldição dolorosa para um Hunkandel como ele, e acha que foi por isso que foi atraído até ele. Então, a partir desse momento, nenhuma maldição o afetaria, e resta a ele se tornar o espadachim mágico do século. Solderet promete o assistir com prazer. Assim que a entidade sai da sala, Jin pega sua espada e vai para o lado de fora. Ao desembainhar, ele sente algo diferente, exatamente como Solderet havia dito.
Agora Jin consegue atingir um novo nível, como se a espada não pesasse nada e ele estivesse apenas balançando seu braço. Jin decide adicionar magia, o levando a outro patamar. Ele pensa que finalmente seu trabalho árduo está dando frutos. Enquanto Jin está concentrado na espada, alguns cavaleiros o observam de longe. De repente, Jin abre os olhos, pensando que ouviu um grito. Seu corpo parece pesado por algum motivo, e ele tenta chamar por sua mestre, e teme que esteja prestes a morrer dormindo, sem ter tido a chance de usar sua magia ou o poder de Solderete. Ele se pergunta por que lhe deram essa chance então. Ao abrir os olhos, ele vê os membros de seu clã e fica se perguntando o que está acontecendo. Gilly diz que lhe deseja boa sorte. Então ele vê uma espada que se destaca e ela é a Barizada, e nota que está no meio do ritual de seleção e voltou no passado. Em sua vida passada, ele escolheu essa espada por coincidência, mas nessa vida ele escolherá por vontade própria. Os membros de sua família ficam incrédulos, e seu pai diz que o mais novo escolheu a espada Barizada. Portanto, o ritual é encerrado e ele deve ser levado para o Castelo da Tempestade. 6 anos depois, vemos Jin tentando pegar um livro e pensando que já se passaram 6 anos desde que chegou ao Castelo da Tempestade. E seguindo as regras da casa, ele precisa permanecer ali até completar 10 anos, o que está se tornando entediante. No entanto, ele nota algo e pergunta o que aconteceu. A empregada diz que encontrou algo no quarto do jovem mestre, um pássaro morto. Ao olhar para o animal, Jin já sabe quem poderia estar por trás disso. Seus irmãos entram e comentam que é lamentável. Daytona diz que a garota serviçal o encontrou primeiro, então foi um desperdício. Aitona acrescenta que eles pegaram um pássaro para mostrá-lo a Jin e pergunta se ele está tão comovido a ponto de chorar. Jin lembra de seus irmãos do passado e pensa que garotos com menos de 9 anos mataram um pássaro inocente apenas para provocá-lo. Aitona diz para Jin não chorar, pois seria vergonhoso, e pergunta se ele está prestando atenção. Como Jin permanece calado, Aitona fica irritado e diz que só porque Jin escolheu o destino do patriarca, não precisa ignorá-los, e porque alguém como Jin andaria desarmado sem a Barizada. Jin responde algo, mas Aitona não consegue ouvir e puxa Jin pelo ombro, prestes a socá-lo. No entanto, Jin segura seu punho, o deixando perplexo. Jin diz que eles estão fazendo muito barulho e devem calar a boca. Então, soca Aitona e afirma que se segurou até agora, mas já se cansou, e a partir desse momento, eles não deveriam mais aparecer na sua frente. Kan pergunta o que aconteceu, e vemos os dois garotos no chão. Jin diz que eles começaram a lutar de repente, mas Kan diz que não entendeu, e Jin reforça que os dois lutaram e em seguida desabaram. Kan pensa que isso era esperado, considerando que até o mais novo Runkandel é brutal, e diz que entende, e se oferece para levá-los ao médico. Mas Jin fala que não é necessário, e seus irmãos precisam ir para outro lugar, e ele pede a Kan para segui-lo. Do lado de fora, vemos um túmulo que Jin fez, e seus irmãos estão jogados aos pés de uma árvore. Kan pergunta se ele está pensando em deixar seus irmãos ali, pois a tempestade está ficando cada vez mais forte. Jin diz que seus irmãos precisam entender a gravidade do que fizeram. Kan concorda e respeita a vontade do jovem, e eles começam a caminhar. Kan pensa que aquela energia definitivamente não é aura, e talvez seja mana. Se esse for o caso, este evento não é uma simples briga entre irmãos, então ele precisará relatar isso ao patriarca. Kan chama um servo e pede para trazer um cavalo. Jin observa de dentro e pensa que era como havia imaginado. Kan está indo relatar para seu pai, pois ele é seu cavaleiro guardião e também seu vigia. E uma vez que parecer ser magia aos olhos de Kan, ele não pode ficar quieto, e o poder espiritual é a prova do contrato entre ele e o Solderete, que permitiu que ele descobrisse que o contrato é válido nessa vida também. Além disso, com a imunidade à maldição concedida por Solderete ao contratante, ele pode escapar da maldição da
ilusão da lâmina nessa vida, e o tolo de Runkandel não existe mais, e daqui em diante sua vida será muito diferente da anterior, e a única coisa que falta é encontrar com seu pai. Vemos Khan, que já contou tudo, e o patriarca da família comenta que o mais novo confrontou seus irmãos. Então Khan deve reunir os cavaleiros, pois ele pretende se encontrar com o mais novo. Um membro da família informa que eles reuniram os 7 cavaleiros de Runkandel e os 200 cavaleiros sob seu comando. O pai diz que entende, e eles estão a caminho do Castelo da Tempestade. Mary pergunta o que está acontecendo, com a repentina ordem de reunião. E se seu irmão Diplos sabe de algo, pois perguntou à grande irmã Luna, e ela também não pareceu saber. Além do mais, estava ocupada nocauteando aqueles magos antes disso acontecer. Diplos diz que os irmãos Tona só chegarão no Castelo da Tempestade no ano que vem, então não acha que seja por causa deles, e talvez o pai esteja planejando ir ver o mais novo. Mary pergunta por quê, e Diplos a lembra de que ele escolheu a espada do patriarca na seleção. Mary diz que mesmo que ele tenha escolhido o destino do patriarca, isso não deveria ser necessário. Então Diplos comenta que nunca sabem o que o pai está pensando, e Luna pede silêncio. Mary pensa que para o pai ir pessoalmente ver o irmãozinho, ele deve ser muito útil. Gilly diz que não consegue acreditar que o Lorde Patriarca está vindo pessoalmente. Jin pensa que aparentemente Khan já relatou tudo ao pai diretamente, e como Khan é uma pessoa inflexível, ele não teria concluído que Jin usou magia, portanto, deve ter relatado exatamente o que observou, o filho mais novo usando um poder desconhecido, que não é mana ou aura, e o pai está vindo pessoalmente para ver esse poder e determinar se ele será capaz de contribuir para o futuro e a prosperidade do clã. Vemos vários soldados e eles se curvam diante do Lorde Patriarca. O pai manda chamar os irmãos Tona e vemos os garotos ajoelhados. O pai diz que ouviu falar sobre uma briga com Jin e pergunta quais são os erros deles. Os garotos não entendem e dizem que não fizeram nada de errado, e foi Jin quem os atacou primeiro, com uma habilidade desconhecida. E não era aura, mas sim magia, ou algo parecido. E a magia é um tabu no clã, e se ele a usou, deve interrogá-lo antes que ele se esconda. O pai diz que já chega, e pede para seus filhos gravarem isso em seus corações. Eles nunca vão sobreviver em Runkandel, agindo assim. Os garotos ficam desapontados, e o pai manda chamar Jin. Ao ver seus irmãos, Jin pensa que seu pai Sairon é o homem mais forte e frio que já conheceu, e o ser mais poderoso desta era, que alcançou o nível de um semideus, o Cavaleiro Gênesis, e ele já foi um homem comum, mas depois de atingir esse nível, perdeu todas as emoções que o tornavam humano, e ele virou alguém com uma obsessão cega, voltada para o clã e sua prosperidade. Então, para um pai como ele, alguém sem talento para a esgrima como Jin era praticamente insignificante. Contudo, nesta vida, ninguém será capaz de ignorá-lo. Sairon pergunta por que Jin está o chamando de patriarca e não de pai. Jin explica que os irmãos e irmãs e os cavaleiros guardiões, além de mais de 100 pessoas do clã, já o visitaram. Então pensou que esta era uma visita oficial do patriarca e decidiu se dirigir assim. Sairon diz que é uma boa resposta e Jin agradece. Sairon continua dizendo que veio por outros motivos e que Jin pode chamá-lo de pai. E ele fará a mesma pergunta que fez aos seus irmãos. Qual foi o erro que seus irmãos cometeram na briga? Jin responde que foi vingança, e como um membro do clã Runkandel, eles devem devolver o que receberam, sejam bondade ou ódio. Sairon manda todos saírem, exceto Jin. Os soldados se perguntam se o jovem mestre passou no teste do patriarca, e alguém da família ordena que eles saiam logo. Antes de sair, Mary pensa sobre o que vai acontecer no encontro cara a cara com o pai, e percebe que o irmãozinho não era tão ruim assim. Sairon explica que o motivo de mandar todos saírem é algo particular, e que os irmãos Tonas disseram sobre Jin usar um poder especial,
E como Runkandel, o uso de magia é estritamente proibido, porque quando aprende magia, nunca alcançará o limite da esgrima. Então ele quer saber que poder é esse que Jin tem, e se for magia, ele não escapará impune. Jin pensa que agora que seu pai sabe, nunca permitirá um deslize. Então ele diz que também não sabe o que é esse poder, e que não era aura nem magia. Então, se não se importar, poderia dar o nome a ele. Ao ver, Sairon o reconhece como o poder que o primeiro patriarca empunhou. E assim acabamos a parte 1. Quem puder, deixa um like e um comentário. E se gostou do vídeo, aproveite e se inscreva para não perder os próximos resumos. Até o próximo vídeo.